Fala guerreiro, fala guerreiro com Edson Vieira. Meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu comentário hoje é sobre o futebol inglês. Eu comparo hoje o futebol inglês ao brasileiro da seguinte forma. O futebol brasileiro na idade das cavernas e o futebol inglês, futebol moderno. Futebol atualizado de hoje. Vocês vão podem estar perguntando por que eu penso isso. Se você assistiu futebol inglês, desde o começo do jogo, do começo ao último minuto, igual agora você estava assistindo hoje Arsenal e Fulham, 2-2. Deu 10 minutos de desconto no final do jogo. O futebol lá não para. É um atrativo. O cliente ama pagar para ir aos estádios. É como se ele fosse assistir a melhor ópera, a melhor orquestra, o melhor teatro. Eles adoram o estádio. É tudo lotado. Por quê? Não tem trapaça. Não tem pressão sobre a arbitragem. O árbitro expulsou um jogador do Arsenal. Ninguém foi peitar o árbitro. O futebol inglês, ele dá aula, ele dá show. Agora, com a nova regra, os treinadores não podem sair muito do banco de reservas. O auxiliar não pode mais ir ao encontro. Não pode mais ir ao encontro do treinador. Tem que ficar lá no banco sentado. Então as coisas lá só evoluem para transformar no melhor futebol do mundo. Tanto é que sempre estão chegando na Liga dos Campeões. E estão chegando em quase todas as categorias. Porque o futebol lá é totalmente intenso. Por quê? Porque se determinou que a arbitragem daria poucas faltas. Determinou que a arbitragem ela deixaria o jogo correr. E ela é o grande pilar do que está vivendo hoje o futebol inglês. Tudo coopera. Campos sensacionais, não tem um campo sintético. Não há diferenças. Há uma padronização. Todos os estádios têm que seguir uma regra. É um futebol totalmente moderno. Aonde tem um filho meu, o Lucas, mora lá em Londres. Ele falou, pai, eles são mais apaixonados que os brasileiros e eles respiram futebol 24 horas por dia. Quem torce para um time lá, para o Fulham, para o West Ham, torce para aqueles times ali. Eles não têm um segundo time, como aqui no Brasil, muitos lugares, igual eu sou de Londrina, aqui tem gente que torce para Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, e depois para Londrina, ou vice-versa. Lá não, lá todos torcem para o time seu. São sócios, ajudam o clube, mas dentro do campo, onde está a diferença. Lá não tem pressão sobre a arbitragem, quando tem um árbitro conversa. O VAR é muito pouco acionado. Aqui no Brasil, começa o jogo, o VAR é acionado. Aqui no Brasil, se peita o árbitro de saída. Aqui no Brasil, o árbitro determina como vai ser o jogo. O árbitro que determina. Não tem intensidade. Eu não quero intensidade. Eles obedecem. Eu acho que o Seneme, que é um cara honesto, um cara do bem, deveria ir lá para a Inglaterra. Ficar lá uns 3 meses. Levar os 3 melhores árbitros do Brasil. Quem são os 3 melhores árbitros do Brasil? Levar os 3 melhores, ficar lá 3 meses. E levar o pessoal do VAR também. Para ver como que o futebol inglês funciona. Como o futebol moderno funciona. E como o futebol das cavernas funciona. Aqui não há futebol. Aqui não há. Quando existe um jogo aqui mais corrido, é na Libertadores, na Sul-Americana, porque os árbitros ali, que vêm de fora, sabe, deixam um pouquinho a mais. Mas não é igual o futebol europeu, o futebol inglês, não é igual. Mas eles deixam um pouco mais. Aí o futebol, ele realmente melhora em todos os aspectos. Tudo aqui no Brasil, tudo aqui é motivo para brigar com o árbitro. Tudo aqui é motivo para treinador invadir o campo, sair da sua área técnica. Tudo aqui é motivo para o banco de reserva ficar xingando bandeirinha, quarto árbitro. Tudo aqui é motivo para o árbitro ter medo durante o jogo. Tudo aqui é motivo para o jogador abordar o árbitro, peitar o árbitro, dar dura no árbitro, xingar o árbitro.
tudo aqui é motivo para contribuir contra o futebol brasileiro. Ou então a CBF. Ela muda a regra do jogo. Ela começa a punir de verdade. E não permitir que venham com efeitos suspensivos. Porque o que acontece nesse país é uma vergonha. O jogador é suspenso e aí vem um efeito suspensivo e ele joga. O treinador aqui é suspenso e vem efeito suspensivo e ele joga. Vocês não ouvem falar isso lá no futebol moderno. Só no futebol das cavernas. Porque a maldita política se mete no futebol brasileiro. Se mete nos bastidores do futebol. A política se mete e manda no futebol. Então precisa se definir o que esses clientes merecem. Se você pegar hoje as arenas que foram construídas, alguns clubes que deram um boom econômico, né? Um boom econômico, e até isso é um assunto para o meu próximo vídeo, que eu vi o Tim Victor, né? Um inglês que trabalha na emissora lá na Globo, com todo o respeito, falando que não pode o futebol brasileiro ter hegemonia mais, que tem que algo mudar. Vai para PQP, Tim Victor, vai para PQP. Porque lá na Inglaterra, por que tu não vai falar lá na Inglaterra da hegemonia dos times ingleses? Por que tu não vai lá falar? Tu volta pro teu país e vai lá pegar espaço lá na mídia, onde você tem o maior espaço possível. Vai lá falar que lá os ingleses tomam conta do mercado. Que é lá onde tem mais dinheiro. Por que você não fala isso? Agora você está reclamando, porque os brasileiros conquistaram, as administrações dos clubes brasileiros melhoraram, e eles conquistaram isso por méritos. Agora tu está reclamando que Paraguai se enfraqueceu, que Colômbia se enfraqueceu, que a Argentina se enfraqueceu. O momento econômico que o Brasil viveu, um boom dos últimos anos. O Brasil, as televisões, os clubes têm dinheiro. Tem dinheiro, é mérito dos brasileiros. Então que os outros sigam o que os times brasileiros, Flamengo, Palmeiras, esses times fizeram. Mas não, é mais fácil você falar que não pode. Né, Tim Victor? Não pode, porra. Não pode o futebol brasileiro ter hegemonia. Agora a Inglaterra pode. A Inglaterra pode ter hegemonia, né? Aí pode. Com dinheiro de fora, hein? Dinheiro dos árabes, dinheiro de vários lugares, de americanos. Aí pode. Mas o futebol brasileiro não pode. Mas esse é assunto para depois, até sair, me perdoe. Então assim, estou já terminando o vídeo. Dá gosto de ver o futebol inglês. Dá gosto de ver o futebol inglês. Dá gosto, eu nunca fui lá, mas meu filho está lá. Ele fala como as pessoas vão por dias dos jogos, para os estádios, que tem tudo nos estádios que você precisa. Tudo para um cliente se sentir feliz. E ele vai desfrutar do jogo. E lá, que eles aprenderam naquela trágica tarde que muitos morreram, imprensados. Depois, a partir dali, o futebol mudou, se abriram os estádios, não tinha mais alambrados, não tinha mais ali aquelas lanças ali de ferro, né, para proteger. Hoje é tudo aberto, se tiver alguma coisa o pessoal invade o campo para não morrerem, né, espremidas. Eles aprenderam no erro. Aqui, todo dia é um assunto. Todo dia é um assunto de depredação, de invasão, de brigas e nada muda, e de mortes e nada muda. Porque a lei lá vigorou, a lei entrou em ação. Os campos na Inglaterra eram os piores do mundo por causa do clima. Hoje são os melhores do mundo. E aqui nós temos alguns times com campo sintético, outros com campo de grama. É uma vergonha, é vergonhoso o que vocês fazem. Ou vocês padronizam para que esse futebol saia da idade das cavernas, ou vocês vão destruir esse futebol, que hoje é o mais rico da América. É o mais rico da América, tirando os times dos Estados Unidos e alguns mexicanos. O Brasil hoje é o futebol mais rico da América. Que os mexicanos e os americanos, quem quer que entrar, que entrem no futebol sul-americano. Vai ser problema das horas, né? Das viagens longas, 12 horas de viagem. Mas é igual eu falei, isso é um assunto para depois. Então, parabéns, futebol inglês. Parabéns. Enquanto a arbitragem brasileira não mudar, enquanto os jogadores não respeitarem a arbitragem, enquanto treinadores não se respeitarem e não respeitarem a arbitragem, esqueçam desse futebol evoluir. Quem para o futebol de não ser intenso no Brasil é a arbitragem brasileira, com medo de diretores de clubes, com medo de treinadores, com medo de jogadores. Ou você, CNM, dá um basta nisso e tu vai entrar para a história. Outro você mais um. Você é diferente, CNM. Tenha coragem, CNM. Muda esse futebol. Aplica a lei. Fala para conversa com a CBF. Começa a mudar a história do futebol brasileiro. Senão nós vamos ficar para trás. Futebol brasileiro hoje, idade das cavernas, das pedras. Futebol inglês, moderníssimo, que enche os olhos, encanta os clientes, encanta quem os assiste. Ok?
Fala Guerreiro com Edson Vieira. Um abraço.